esses obstáculos, eles estão intrinsecamente ligados ao fato de que as operações da maioria das empresas seguem processos manuais e tradicionais. E nesse contexto, a indústria 4.0 impulsiona mudanças significativas e criação de valor em diversos setores da economia. Nesse contexto, o conceito de metaverso emergiu como uma possibilidade de transformação digital na indústria, melhorando a colaboração entre as partes interessadas e otimizando processos e reduzindo custos. E apesar do interesse significativo do metaverso em setores como jogos, entretenimento, como o moço tocando piano, existe uma lacuna significativa na literatura quando se trata da sua aplicação na construção civil. Tendo isso em vista, esse trabalho buscou responder à pergunta de qual o potencial de utilização do metaverso na construção civil. E para isso foram definidos como objetivo geral, identificar os potenciais de aplicação do metaverso na construção civil e como objetivos específicos, estudar as definições do metaverso e suas propriedades, identificar as tecnologias componentes do metaverso, identificar o ciclo de criação de valor e como o metaverso pode ser inserido no ciclo de criação de valor da construção civil especificamente. A metodologia escolhida para essa pesquisa trata-se de uma revisão sistemática da literatura e ela foi dividida em 6 etapas. A primeira etapa trata-se da definição da pergunta de pesquisa e da escolha das bases de dados. Então, nesse trabalho, foram utilizadas 3 bases de dados, o Scopus, ScienceDirect e Copendex. E depois de definidas as bases de dados, passou-se à etapa da definição da string de busca. Uma string é uma sequência de termos e palavras-chave que é utilizada em buscadores para pesquisar informações em base de dados. Nessa pesquisa, utilizaram-se de forma iterativa diversas strings com o objetivo de encontrar resultados cada vez mais direcionados para o que eu quero. Então, a primeira string feita foi mais geral, simplesmente a palavra metaverso. Então, foram inclusos nessa amostragem todos os artigos que contivessem metaverso no seu título, resumo ou palavras-chave. E essa busca resultou em 1.145 resultados que foram analisados no software VoiceViewer. VoiceViewer é um software que analisa as palavras-chave de um conjunto de artigos. Então, como resultado dessa análise, eu pude montar a segunda string de busca, que é formada pela palavra metaverso e algum desses outros termos que a gente vê entre parênteses ali. Então, essa string foi utilizada nas três bases de dados, resultando em 915 artigos no Scopus, 368 no ScienceDirect e 613 no Copendex. Então, ao total, 1.896 resultados, que foram, então, passados à fase de triagem, ou seja, foram definidos critérios de exclusão. O primeiro deles foi de artigos duplicados entre as bases de dados. Então, sobraram 1.600 artigos que não eram duplicados. Em seguida, o ano da publicação, foram excluídos todos os artigos com uma data mais antiga que 2018. Sobraram 1.410 artigos que passaram ao idioma de publicação. Nessa etapa, eu considerei apenas artigos em inglês, português e francês, porque são os idiomas que eu tenho familiaridade. Em seguida, a análise do título, foram selecionados apenas artigos que tinham um título relevante para a pesquisa e, em seguida, foi feita a análise do resumo. Então, 94 artigos tiveram o resumo classificado como que tinha alguma informação relevante. E esses 94 foram abertos e analisados o seu conteúdo de forma rápida para ver se ele realmente contribuía para a pesquisa. Então, no final, 65 artigos foram selecionados para a leitura completa. Depois desses artigos selecionados, passou-se a etapa de coleta de dados e organização desses dados em quadros e esquemas que caracterizem o resultado para a posterior redação e demais etapas do documento. Os próximos slides têm como objetivo contextualizar alguns termos que são importantes para entender o assunto. Então, o primeiro deles é a indústria 4.0.
Indústria 4.0 refere-se à quarta revolução industrial. Então, a primeira revolução industrial ela aconteceu no século XVIII, ligado à máquina a vapor e instalações fabris. A segunda revolução industrial data do século XIX e tem a ver com o uso de energia elétrica, produção em massa e combustíveis derivados do petróleo. A terceira revolução industrial, na década de 70, trata da automação e robotização. E, por último, a quarta revolução industrial, que data de 2011, e ela fala sobre a existência de integração entre os meios físico e digital através de sistemas cyberfísicos. Então, nesse sentido, as tecnologias da indústria 4.0, elas buscam unir o meio físico com o meio digital, visando otimizar o tempo, custos, controle de qualidade e segurança dos trabalhadores. E essa integração acontece através de dois elementos, a digitalização e a servitização. A digitalização se refere ao uso de tecnologias digitais para automatizar tarefas. E a servitização se refere ao processo no qual as empresas geram valor pelo meio do incremento dos serviços oferecidos. E serviço, por sua vez, se refere à conversão de um bem em valor acrescido para o cliente, de maneira tangível, como na transformação de um produto, ou de maneira intangível, quando a gente fala da experiência do cliente. E, então, os serviços eles podem ser divididos em backstage e frontstage. Backstage se trata de operações de transformação, que são necessárias para a execução do serviço, mas que não são percebidas diretamente pelo cliente. E os serviços de frontstage são aqueles experimentados diretamente pelo cliente. E para a gente explicar essa diferença de forma simples, a gente pode pensar num restaurante. Então, o lugar onde a gente tem a preparação da comida seria o backstage, onde o chefe separa os ingredientes e prepara o prato. E o lugar onde o cliente experimenta a refeição seria o frontstage. Então, quando a indústria 4.0 ela é aplicada na construção civil, a gente tem a construção 4.0. E essa transição da construção tradicional para a construção 4.0, ela não é apenas uma evolução tecnológica, mas também uma evolução em como os serviços são oferecidos, provocando uma mudança na maneira em que as empresas transacionam e se relacionam entre si e entre os seus clientes. Então, agora passando para os resultados, para a gente entender como aplicar o metaverso na construção civil, é preciso primeiro conhecer a sua definição. Então, a palavra metaverso, ela é uma união da palavra grega meta, que significa além de, e verso, que vem de universo. Então, o metaverso seria algo além do universo físico, com o objetivo de complementá-lo de alguma forma. E esse termo ele vem ganhando destaque após 2021, com a mudança do Facebook para Meta e o discurso de Mark Zuckerberg, mas ele não é um termo recente. A sua primeira aparição data de 1992, no livro de ficção científica Snow Crash. E nesse livro, o metaverso já é representado como um universo de realidade virtual paralela, onde as pessoas do mundo inteiro podem acessá-lo através de capacetes e óculos de realidade virtual, e os usuários se materializam nele, representados por corpos digitais denominados avatares. Então, a definição adotada nesse trabalho para o metaverso é que ele é uma combinação dos mundos físico e digital, sustentada por tecnologias com diferentes características que buscam fazer do usuário seu agente principal, lhe permitindo transitar entre ambos os mundos para realizar suas tarefas rotineiras de diferentes aspectos da vida através de uma experiência interativa, complementada ou composta. E o metaverso ele pode ser de 3 tipos. O Consumer Metaverse, que é um metaverso do tipo Business to Consumer. Nesse tipo estão inclusas atividades de entretenimento e jogos. Seria o metaverso para o público em geral, como a gente vê
no GIF superior. Então, o moço está treinando esgrima através da realidade mista, o que lhe fornece uma aprendizagem de forma segura. O Enterprise Metaverse é um tipo de metaverso Business to Enterprise, no segundo vídeo, e ele é feito tem como foco a colaboração digital e ferramentas de comunicação. Então, por exemplo, o Microsoft Mesh e o Meta Workrooms da Meta, e o Industrial Metaverse, que é um tipo de metaverso business to business, e ele é caracterizado pela utilização de elementos digitais e reais para aplicações industriais. Então, ele é utilizado hoje por empresas como Airbus, BMW, Michelin, e Hyundai, entre outros. Então, todos esses tipos de metaversos têm como características comuns a imersão, interação e persistência. Imersão é a capacidade de envolver o usuário em uma experiência real ou virtual, envolvendo sua participação física e mental. A interação é a capacidade de interagir com o ambiente virtual e com outros usuários. E a persistência é a capacidade de manter o estado do mundo virtual mesmo quando o usuário não está mais presente. E essas propriedades, elas variam em grau de importância segundo o segmento-alvo do metaverso. Então, por exemplo, no Consumer Metaverse, os aspectos mais importantes são a imersão e a interação. No Enterprise Metaverse, a característica mais importante é a interação. E no Industrial Metaverse, a característica mais importante são a interação e a persistência. Então, passando ao levantamento das tecnologias, foram identificadas 14 tecnologias relacionadas ao metaverso que foram classificadas em 5 categorias: coleta de dados, cibersegurança, processamento e conectividade, criação e modelagem e imersão e interação. Na coleta de dados, o objetivo é coletar os dados do mundo real, como coordenadas geográficas, ou do usuário, como dados fisiológicos, por exemplo, sensores vestíveis e GNSS, que seria o GPS, por exemplo. Na categoria de cibersegurança, a gente tem uma busca por manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados do usuário. Nessa categoria, a gente tem a tecnologia de blockchain. O processamento e a conectividade fornecem o poder de processamento e conexão necessários para criar e gerenciar o ambiente virtual de forma eficiente e escalável. Por exemplo, Cloud Computing, Edge Computing, 5G, 6G e Internet das Coisas. Na categoria de criação e modelagem, a gente tem a criação de conteúdos que podem ser incorporados no ambiente virtual ou que replicam o comportamento e desempenho de um ambiente que existe no mundo real. Por exemplo, GIS, inteligência artificial, BIM e Digital Twins. E na categoria de imersão e interação, a gente tem tecnologias que fazem o estímulo dos sentidos, como a visão ou o tato, que permitem que o usuário se sinta imerso e interaja com elementos criados por essas tecnologias. Por exemplo, realidade virtual, mista e aumentada. E essa imersão, ela pode ser caracterizada como grau de isolamento do usuário em relação ao mundo real. Então, existem diferentes graus de imersão. Em um sistema totalmente imerso, o usuário é completamente envolvido pelo ambiente virtual, como na realidade virtual. E em um sistema semi-imersivo, a gente tem elementos do mundo virtual que são projetados no mundo real. Por exemplo, na realidade aumentada, a gente tem a criação de uma camada que é percebida através de alguma superfície transparente. Por exemplo, o Pokémon GO, que a gente vê o Pokémon através da tela do celular, ou os filtros do Instagram. E a realidade mista também é a projeção de elementos do mundo real, só que eles são projetados de forma 3D e o usuário ele pode manipular esses elementos com as próprias mãos. Então, seria mais como um holograma. A identificação dessas 5 categorias permitiram a criação de um ciclo de valor do metaverso. Então, as categorias foram divididas em front stage e backstage e representadas nesse losango,
onde o losango interior, então, divide em front stage e backstage, e o exterior apresenta as categorias das tecnologias. A próxima camada de retângulo, de hexágono, apresenta a descrição de cada uma das categorias, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Passando mais uma camada para fora, a gente tem as tecnologias que são inclusas em cada uma dessas categorias. E, por fim, a contribuição de cada uma das tecnologias dentro do ciclo do metaverso. Então, essas etapas de criação de valor estão relacionadas à produção de um serviço e, portanto, podem ser divididas em front stage e backstage. Então, o front stage é composto pelas categorias de imersão e interação e criação e modelagem, e as tecnologias de backstage é composta pelas categorias de processamento e conectividade, cibersegurança e coleta de dados. Mas, então, a parte superficial seria a parte que o usuário final ele tem contato e é o que ele vê e percebe no metaverso, e a parte submersa é o que é necessário para o funcionamento do metaverso, mas que o usuário final não necessariamente observa e manipula. Mas cabe ressaltar que essa divisão ela pode ser alterada segundo o segmento-alvo do metaverso. Por exemplo, se o usuário final for um engenheiro, ele vai ter a tecnologia de criação e modelagem no front stage, porque é ele que vai fazer o BIM de uma edificação. Mas se o usuário final for uma pessoa que está comprando um imóvel, ele vai ter a tecnologia de criação e modelagem no backstage, porque ele não vai mexer no BIM da edificação, ele vai receber o modelo pronto. Então, esse marco de front stage e backstage, ele pode ser utilizado para analisar e propor diferentes serviços atrelados ao uso do metaverso. Esse ciclo reflete um exemplo da Airbus, onde eles apresentam diversas atividades na instalação de um produto com tecnologias do metaverso. Então, em verde, a gente tem a gente tem as etapas antes da instalação de um produto, em azul durante e em amarelo depois. Por exemplo, durante a instalação, a gente tem a utilização da realidade mista e aumentada para sobrepor as instruções aos operadores, e dessa forma ele pode instalar um produto ao mesmo tempo que ele tem as instruções na sua vista. Então ele pode operar em modos chamados mão livres, ou seja, ele não precisa parar o que ele está fazendo para ver as instruções. Dessa forma, a gente tem um aumento da eficiência dos operadores ao facilitar o processo de instalação, uma diminuição da possibilidade de erros e facilitação da compreensão do projeto e das instruções, e uma participação maior do usuário final através de visitas imersivas. Então, esse videozinho aqui é da própria Airbus, dos serviços que eles fazem usando a realidade mista. Então, a gente vê ali principalmente a colaboração entre trabalhadores e a interação com elementos virtuais. Então, baseado nesse exemplo, buscou-se aplicar o mesmo princípio no ciclo da construção civil. Foram escolhidas 5 etapas do ciclo da construção civil. Então, antes da obra, planejamento e projeto; durante a obra, execução; e após a obra, operação e manutenção. Então, por exemplo, na etapa de planejamento, a gente pode ter, de forma análoga, um memorial descritivo em realidade aumentada, que facilita a interação entre trabalhadores e as especificações da obra, e treinamento e colaboração entre equipes que estão distantes geograficamente, diminuindo gastos com deslocamento e manejo de equipes. Na parte de simulações, a gente pode fazer o treinamento das equipes de forma segura. O vídeo aqui mostra um treinamento de bombeiros, e mais para o final ele mostra um treinamento da construção civil para obras em grande altura. Então ele simula a queda dos operários e
e permite que ele tenha a sensação de estar caindo mesmo numa obra. Durante o projeto, então, a gente pode visualizar a obra em realidade virtual, facilitando alterações e a visualização do resultado final. E a gente pode fazer testes simples, seguros, econômicos e rápidos de ideias do setor de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, o que auxilia na evolução do setor. E simulações de desastres naturais, por exemplo, enchentes, ventos fortes e terremotos, para prever o comportamento da edificação. Na etapa de execução, o acompanhamento de obras é facilitado pela imersão e o tempo real, evitando deslocamentos e permitindo visitas mais frequentes. Então, por exemplo, se o engenheiro ele é responsável por acompanhar 5 obras, ele não vai precisar ter o tempo de deslocamento entre os locais das obras. Ele pode visitar todas no mesmo dia. Na etapa de operação, após a obra, os usuários finais, então, podem fazer visitas imersivas para comprar ou durante a construção para acompanhar a evolução da obra. E a presença de sensores permite a atualização dos digital twins da edificação e interação com outros apartamentos do prédio ou outras casas da rua. Por exemplo, se a gente tiver um sensor numa escada e um idoso sofrer uma queda, esse sensor pode alertar algum vizinho próximo ou um familiar de escolha para socorrer e ver o que aconteceu. E na etapa de manutenção, a sobreposição de informações digitais auxilia na posição de instalações e na prevenção de possíveis problemas. Por exemplo, nesse videozinho, o usuário utiliza a realidade aumentada para ver onde ficam as tubulações do banheiro e assim ele evita de perfurar os canos. Então, a gente pode concluir que a incorporação de valor, a incorporação de tecnologias front stage em diferentes etapas do ciclo de criação de valor da construção está associada aos benefícios das tecnologias a elas atreladas. Então, por exemplo, na criação de imersão, na categoria de interação e imersão, a gente tem uma facilitação do entendimento do projeto, melhora na colaboração entre equipes, redução de custos e prazos e aumento de segurança. Na categoria de criação e modelagem, a gente tem uma eficiência e facilidade de manutenção, produtividade, redução de riscos, economia de tempo e compatibilização de projetos. Em síntese, existem múltiplas combinações de serviços e tecnologias associadas ao metaverso que podem ser aplicadas na construção civil. Esse quadro elenca algumas possibilidades de usos do metaverso em diferentes etapas da construção, associadas a tecnologias e serviços de back e front stage. Dessa forma, as aplicações específicas para diversos agentes internos e externos, por exemplo, o cliente final, os operários, projetistas e engenheiros, podem ser incorporados com o intuito de acessar os benefícios discutidos. Por exemplo, a utilização do Digital Twins na etapa de manutenção proporciona a possibilidade de atualizar os modelos digitais de forma automática a partir de mudanças realizadas no mundo físico. Então, por exemplo, se eu derrubar a parede dessa sala, o Digital Twins vai ser atualizado de forma automática. Então, como conclusão, esse trabalho visou identificar potenciais aplicações do metaverso na construção civil e especificamente estudar as definições e tecnologias associadas a esse conceito. E, em suma, os resultados obtidos revelam uma série de contribuições significativas do metaverso em diversas fases do ciclo de vida de uma edificação, sugerindo que a incorporação do metaverso na construção civil não apenas pode otimizar processos, mas também promover uma experiência mais segura, interativa e personalizada para todos os envolvidos no ciclo de vida de um empreendimento. E essa integração pode, portanto, representar um marco de evolução e servitização no setor da construção civil. Então, esse trabalho contribuiu na identificação de oportunidades para a implementação do metaverso e, como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se a coleta de dados de empresas
da construção civil, buscando explicitar casos práticos de aplicação e podendo-se construir um panorama das empresas com relação à adoção das tecnologias que os compõem. Aqui eu apresento as referências do meu trabalho e obrigada pela atenção. Eu vou pedir, por favor, professor Eduardo, para vir aqui na frente. Vamos lá. Né? E tu também não foge, porque como tem uma transmissão, né? Tem um negócio que eu vou pedir que você fique aqui pertinho da gente, assim o pessoal que está mais longe não nos escuta tranquilamente, tá bom? Então vamos lá, por favor. É um minuto entendido está em São Paulo. Andressa, dá para parar a tela? A tela? É, a tela. Pronto, ele fica. Tá bom. Tá bom. Essa daí? Não, mas eu tô aqui, pô. Não, vamos dobrar, senão vai mal. Vai ficar com uma voz, já que o pessoal normalmente não entende meu sotaque. Distância pior ainda, então. Boa tarde, queridos. Então, agora nós passamos para a etapa, né, da avaliação em si do trabalho. Né? Nós temos hoje convidados o professor Eduardo Lobo aqui do departamento, né? Já velho conhecido, parceiro de várias bancas já. Né? E também estamos com um time que ganha, não muda, né? Então temos aí na composição do time, né? Diretamente de São Paulo, o nosso querido Rafael Fernandes de Matos e o Murilo Blanco-Melo. Tá? Eu vou sugerir, se vocês concordarem, né? Começar pelo professor Eduardo aqui, porque depois vamos para o pessoal que está um pouquinho mais longe. Pode ser, Eduardo? Tranquilo. Tá? Claro. Estão me ouvindo bem aí? Ricardo, Rafael, tranquilo? Beleza. Então, educadamente, então, eu vou começar como a gente começa, né? Parabéns para a Andressa pela apresentação. Muito fluente, né? Podia ter apresentado em francês, eu não ia entender nada, né? Então, boa tarde a todos, boa tarde à família, ao pai, à mãe, ao irmão, aos sobrinhos e à prima, é isso? Cunhada. Os meus orientandos que estão aqui, eu convidei todos, tá? Vieram 3 para prestigiar, né? Meus alunos, quase ex-alunos, né? Também. Agradeço ao Ricardo pelo convite, parabenizo pela orientação também. Deixa eu começar assim, então, de um jeito mais pragmático, vamos ver se dá certo. Eu costumo não fazer esse tipo de piada de tiozão, assim, não faço mais, sabe? Eu tenho uma filha de 15 anos, meus alunos sabem. Um dia ela passou no meio da pandemia, viu, Ricardo, e Rafael e Murilo? Eu estou dando aula na pandemia, passa minha filha de 13 anos na época pela sala e diz assim, e fica me olhando com os braços cruzados. Ela, ai pai, para de fazer piada de tiozão, eles não gostam. Aí eu parei total, assim, e melhorou, sabe? Eu acho que melhorou bastante, não sei. Mas eu vou fazer uma brincadeira de tiozão, eu vou dizer que eu não gostei do teu trabalho. Eu adorei o teu trabalho. Tá? Ele é, assim, diferente do que a gente vem, até na própria estrutura, ele é diferente. Ele a primeira visão, assim, é que ele não é um trabalho de graduação, ele é uma coisa num nível acima, tá? Também elogio, né? Ou seja, não precisava tanto, você foi mais longe do que precisava, eu acho. E assim, eu acho que vocês dois, né, o orientador também, tiveram coragem de fazer uma coisa fora da caixinha, assim, fora daquela, né, daquele padrão, assim, que a gente faz, fundamentação teórica no item 2. Cadê? Não tem? Vocês botaram a metodologia, vocês não leram o trabalho, né? Ela colocou a metodologia no capítulo 2. Porque o foco, assim, o cerne, o core do trabalho é a revisão sistemática. Não é isso?
Então, a revisão sistemática é o produto do trabalho. Tá? Na verdade, é um dos, né? É um dos entregáveis, né? O entregável maior, eu acho que até você... Aí já... alguns pequenos comentários, assim, no sentido de sugestão, não de recomendação. Não tem nenhuma recomendação. Tá? Só sugestões para deixar o teu trabalho mais legal do que ele já está. Tá? Uma delas é destacar mais o hexágono, que é também um entregável, destacar no sentido de fazer propaganda dele, de destacá-lo mais, porque é um entregável, é um resultado, tá? É uma entrega, não é entregável, porque já está entregue, né? Fazendo um recorte sobre o tema que é, assim, atual, relevante, por que não, inovador também, né? Quando a gente trabalha com tecnologia e traz tecnologia para o mundo acadêmico, a gente tem que ter um certo cuidado. Eu acho que é Álvaro Vieira Pinto que comenta, da área da educação, um autor bem antigo, que eu aprendi na PUC São Paulo, num pós-doc em educação que eu fiz. Tá? O Álvaro Vieira Pinto diz o seguinte, que a gente tem que ter um cuidado com o deslumbramento que a gente pode ter, ou que as pessoas têm, quando a gente traz tecnologia, quando a gente aborda tecnologia. Porque é muito legal, porque é inovador, mas espera aí, como é que eu uso? Para que serve? Poxa, você trouxe isso com uma clareza, com uma maturidade acadêmica, para vocês, invejável. Tá? Assim, muita clareza, muito assertivo, sem deslumbramento. Tá? Então, isso ficou bem legal. Na tua apresentação, eu vou fazer um recorte das minhas... vou deixar minhas sugestões assim para depois, tá? Eu vou falar o resultado da tua apresentação para fazer do fim para o início, fazer um pouco ao contrário. Eu estive com o nosso ex-pró-reitor de graduação, o professor Alexandre Marino, e fez o pós-doc dele em realidade aumentada na British Open University, e a gente está desenvolvendo um projeto de realidade aumentada com o metaverso. Tá? E nós estivemos na reunião da SBPC em Curitiba, né, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e um stand criado por um dos sindicatos onde atua um dos irmãos do nosso saudoso reitor Cancellier, né, o Acioli, e o Júlio Cancellier também, que é jornalista. O que o Júlio fez e levou para lá? Para a reunião da SBPC, fez um stand, eu não me lembro o nome agora exatamente, mas ele contratou um programador do Rio de Janeiro que desenvolveu um ambiente imersivo, metaverso, óculos, e ele levava 2, 3 óculos, chegava no stand, é a Amazônia, conhecendo a Amazônia. E o destaque é assim, e a gente vai colocar a realidade aumentada nessa tecnologia, digamos, tá? Parte mais legal, chega um indígena, um menino de 5, 6 anos, e bota aquilo ali e entra no ambiente. O ambiente, o que era? Um ambiente sobre fauna e flora na Amazônia, os rios, aqueles aéreos, né, rios aéreos e tal. Fantástico, você entra ali, você não quer sair. Sabe quanto que ele pagou, que a gestão desse projeto pagou por um programador no Rio de Janeiro desenvolver? Era assim, o ambiente é relativamente simples, mas é um ambiente imersivo, é metaverso. Você entrava, você podia caminhar em cima de um lago, chegar em 2 casas, 2 ocas, indígena mesmo. O menino entrou e disse, é isso aqui mesmo, é isso aqui, é igual a minha casa, ele falou. Sabe? Então, e foi fantástico, sem deslumbramento com a tecnologia, e em metaverso mesmo, imersivo, assim, fantástico. Então, essa é a primeira. Aí, na sequência da tua apresentação, eu me lembrei assim, que antigamente lá, quando eu fiz doutorado, cara, um tempão, antigamente, a gente falava de ambientes imersivos para capacitação e formação de recursos humanos. Vinha o pessoal da Universidade da Nova Zelândia, o pessoal da Twente University, o pessoal do Canadá, que trabalhava com EAD, com educação à distância, e se
foi uma das primeiras tentativas que deu água, que você falou no teu trabalho, eu ia dizer na tua dissertação, que é o Second Life, né, os avatares e tal. Aquilo ali não rolou. Começou, mas não... Né? Por quê? Porque era um Facebook, era uma comunidade que as pessoas entravam, mas depois não entraram mais e tinha que construir aquilo tudo. Né? Ficou bem pontuado, ou seja, você trouxe isso, e eu estava pensando, onde é que tem, na medida que você ia apresentando, porque a apresentação não é para a gente, a apresentação é para quem não lê o teu trabalho. Então eu comecei a anotar e disse, poxa, onde é que tem aplicação? Na minha área, que é sistemas de transportes, aqui na graduação, a gente trabalha com alguns exemplos de simuladores. Simulador da Airbus, né, da Boeing, os simuladores das companhias, das empresas de produção, né, de aviões, eles são um ambiente imersivo e é quase um metaverso aquilo ali. Só que você você entra no simulador, você não bota um óculos, né? Ou seja, o conceito ele já está muito próximo, né? E já tem na prática submarinos e drones com controle remoto, controle à distância também, que você entra, né? E aí você colocou, eu acho que podia ter um pouco mais, uma crítica muito light para o teu trabalho aí. Apareceu na apresentação algo sobre NR23 e 35, né? A questão de combate a fogo e questão de trabalho em altura. Talvez dar um destaque maior para essa possível aplicação, tá? Ainda que não seja o objetivo do teu trabalho, tá? Você jogou para sugestões para trabalhos posteriores, acho que ficou também bem redondo, tá? Voltando agora ao tema, então, no capítulo 1, tema atual relevante, muita clareza, conciso sem ser muito econômico, ótimas as referências. Já no início aí, disse, mas espera aí, as referências estão ótimas porque ela fez uma revisão sistemática, estão atualizadas, né? Você fez um recorte a partir de 2018, né? 2018 para trás você excluiu. Ótima estrutura do trabalho, a revisão sistemática ajuda a compor uma revisão bibliográfica tradicional no capítulo 3. Opa, peraí, aí eu entendi, no capítulo 1. Ou seja, ele está muito claro. Quando eu digo que tem muita clareza, o leitor entende o que você vai fazer já de cara, já no início. Tá? Isso é uma parte que está muito legal, você escreve muito bem também. Tá? Esse é um outro elogio. Objetivo geral, ok. Isso é uma recomendação. Nos objetivos específicos, não usar bullets. Não usa bolinha, porque agora eu vou falar sobre o objetivo específico D. É a quarta bolota lá que você botou lá. É um objetivo D, A, B, C e D. Tá? O objetivo D, ele leva para o produto do TCC. Tá? Ele é bem específico, está muito próximo do objetivo geral. Eu não sei, talvez, revê-lo, tá? Alterar um pouquinho ele, só. Metodologia, capítulo 2, páginas 19 a 28. Quadro 1, ótimo. Figura 2, ótimo. Figura 1 e 2, ótimas. Eu só botaria o seguinte, no quadro 1, lembrar de colocar a fonte ali embaixo do quadro, aliás, das suas referências, assim, tá? O quadro, ainda que seja a fonte, a autora, vírgula 2023, tá? Achei, assim, 65 artigos, um excelente número, o que eu já tinha comentado contigo antes de começar o erro na figura da página, a indicação de erro, né, da indexação do documento, né? Figura 3 da página 26, tá? E aí, só um último, elogiei bastante, né? Um último destaque, assim, negativo. Você cansou no fim. Vocês cansam no fim, tá? Então, sugestão para quem vai defender ou escrever TCC ainda. O fim, eu até entendo, assim, sabe? Eu até entendo. O fim, depois que a gente acaba, quem fuma, né? Vou fumar um cigarrinho, quem bebe um vinho, que nem o cara, vou abrir um vinho, tal. Só que assim, quando acaba, você tem que ter certeza que acabou. Não acabou ainda. Poxa, quando você termina de escrever o teu capítulo 4, o capítulo 4 dela, para vocês que não leram, tem 3 páginas. 64 a 65. Não, 64 a 66. 64, 65, 66. 3 páginas.
eu tenho, assim, certeza mais absoluta, uma certeza irrefutável, que você pode escrever 30 páginas sobre o teu trabalho, né? Então, assim, você foi muito econômica no fim, ou alcançou no fim, quer saber, eu vou entregar esse negócio, dizer que eu já fiz os objetivos, cumpri, e cumpriu mesmo, tá? Pode se dar esse luxo, porque cumpriu mesmo, o trabalho tá, como eu falei antes, tá excelente. Então, assim, eu incluiria um pouquinho mais ali, sabe? Como catarse, como coisa freudiana, assim, para quem acredita no Freud, né? A Pasternak diz que a psicologia é uma bobagem, né? Não é ciência, é pseudociência. Ela não diz que é uma bobagem, ela diz que é pseudociência. Inserir recomendações e sugestões para trabalhos posteriores. Claramente. Na apresentação você fez. Ali eu destacaria, criaria um outro item, um último item. Mas aí, de novo, assim, se você quiser abrir uma garrafa tomar uma taça de vinho enquanto você estiver escrevendo, merece, sabe? Para fazer isso, assim, com um nível de relaxamento que o trabalho merece. Ou seja, tá aí agora. O que eu vou deixar de legado, além do trabalho, para os próximos orientandos do Ricardo desenvolverem? Ou para a gente desenvolver junto, né, Ricardo? Agora a gente pode, lá no projeto integrador 1 e 2, de repente, né? Tá? Pensar assim o que vem, ou o que você deixa de legado para quem vem depois. O que pode ser feito a partir do teu trabalho? Além de ser usado como uma referência, que será, certamente. Tá? Para os meus, vai ser leitura obrigatória, porque eles vão ter que fazer revisão sistemática. Tá? Então, já passei, não passei? Já passei. Estava lendo, antes de ontem ou ontem. Então, eu já passei, eles já sabem. Né? Então, era isso. Eu deixo meus parabéns aqui. A nota que eu vou dar é 10, tá? A gente nem precisa depois, porque tá muito, tá 10 mesmo. Suspense faz parte do processo, tá? Mas eu gosto de quebrar o protocolo. Sacanagem com o pessoal da banca, não. Se for menos de 10, não fui eu. Que maldade, né? Mas já vai estar valendo. Obrigado, parabéns. Obrigado, Arthur, pelos comentários lá e tal, e a gente vai poder incorporar o que conseguirmos no tempo virtual ou real que a gente tiver próximo, né? Então, muito obrigado. Eu queria ver se o pessoal lá em São Paulo ainda não dormiu. Estamos atentos aí, não? Estamos vivos? Como é que estamos? Beleza, né? Então, eu queria passar a palavra primeiro, se vocês me permitirem, em ordem alfabética, para o Murilo. Podemos começar contigo, Murilo? A palavra é tua, então, querido. Podemos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Perfeito. Tá. Murilo, uma coisa, né? O pessoal aqui que não conhece, se você puder se apresentar rapidamente antes de começar com os comentários, eu agradeceria. Sim, perfeito. Bom, gente, prazer, meu nome é Murilo, sou engenheiro civil, trabalhei sempre na construção civil, primeiro com projetos, depois numa construtora chamada HTB, e sou sócio da Brasil ao Cubo, que é uma empresa de construção modular aí de Santa Catarina, de Tubarão, né? Sou muito amigo do Ricardo, desde a época de Poli, quando ele fazia doutorado, eu fazia iniciação científica, e mais recentemente, sou amigo do Rafa também, que vai se apresentar depois, e mais recentemente eu voltei para São Paulo, minha filha nasceu, eu tive que voltar, minha mulher não iria morar em Tubarão, então eu tive que voltar. E estou trabalhando agora com Venture Capital. Venture Capital nada mais é do que investimento de risco, vamos dizer assim, investimento em startups e investimento em startups da construção civil. Beleza? Gosto muito de tecnologia, adorei o tema, Andresa. Vou confessar que metaverso, para mim, eu sempre tive um preconceito muito grande com o metaverso e as aplicações dele naquilo que eu trabalho, construção, né? Então eu nunca me aprofundei no tema, porque eu falei, metaverso é o novo The Sims, né? A turma vai botar o óculos, vai se encontrar lá no mundo virtual e não sei o que vão fazer. Eu não vou fazer isso, então também não quero saber o que eles vão fazer lá. E o seu trabalho me abriu um pouco a mente sobre possibilidades de aplicação do metaverso, inclusive nessa linha de servitização e inclusive na nossa indústria, que é a indústria da construção. Mas acho que uma crítica inicial
para mim, que sou um cara que desconhece o metaverso, eu tentei dar uma pesquisada, mas eu queria entender um pouquinho mais do que é o metaverso, né? Hoje, como que eu acesso o metaverso? Eu entro pelo meu computador, obrigatoriamente eu tenho que ter um óculos de realidade virtual. O metaverso é uma cópia do mundo real ou é um universo diferente? Eu fiquei com algumas dúvidas sobre o metaverso, porque eu sou um cara leigo no metaverso, um preconceituoso até você ter mudado minha cabeça. Então eu quero saber mais. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. E aí vamos para os desdobramentos em si. Você leu 65 artigos na íntegra e você começa falando sobre as tecnologias associadas ao metaverso. Uma dúvida que eu fiquei foi a seguinte: muitas das aplicações que você discute depois, primeiro, você identificou 14 tecnologias e categorizou elas em 5 grupos, né, se eu não me engano, né? Coleta de dados, etc. Tal. Você chamou isso de ciclo de criação de valor dentro do metaverso. Isso foi uma criação de vocês, a categorização de tecnologias que apoiam o metaverso no front stage e backstage. Estão me ouvindo? Virou o ciclo de criação de valor do metaverso. Eu achei isso um pouco esquisito, porque se você pega um ciclo de criação de valor da construção, você vem lá da concepção, projeto, orçamento, você sempre vai agregando valor ao processo, né? E eu não enxerguei essa categorização de tecnologias como um ciclo de criação de valor. Eu entendi elas como necessárias para sustentar uma operação no metaverso. Por isso que um serviço no metaverso que seja. Para oferecer um serviço de trabalhar junto com os meus colegas que estão espalhados pelo mundo, discutindo um projeto, eu preciso de coleta de dados, eu preciso de segurança, eu preciso de modelagem, mas não entendi isso como um ciclo, tá? Vocês podem me corrigir depois. Como o tema é um tema relativamente novo, eu acho que... Eu posso responder essa questão, não ficar acumulando? Claro, vamos. Tá, então a ideia do ciclo de agregação de valor é que a cada etapa tem uma característica que é agregada ao metaverso. Então, por exemplo, a primeira etapa tem a coleta de dados. Então, eu coleto dados do mundo real que vão ser usados na próxima etapa. Por exemplo, esses dados coletados no mundo real vão ser usados para criar os modelos. Depois, os modelos vão ser usados para a imersão dos usuários e a interação. Então, a ideia é que seja um pouco sequencial e de requisitos. Tá, eu concordo que parte dessas coisas fazem parte de um processo, acho que outras não necessariamente, tá? Para mim, a cibersegurança não é uma etapa, é um negócio que faz a governança do metaverso, vamos dizer assim. Mas tudo bem, acho que o resultado, a figura, ficou legal, acho que mostra bastante coisa. Eu acho que daí é para refinar, não no seu trabalho, acho que o seu trabalho tá bem legal. Para o futuro, sugestões, vamos discutir o ciclo de criação de valor do metaverso para a construção, por exemplo. Ok. Por ser um tema novo, eu senti falta, eu acho que a base, os estudos acadêmicos, os artigos são uma boa fonte, mas eu senti falta das aplicações práticas, de ir para o mercado, falar com que startup que está trabalhando com isso, quem que usa metaverso, o que estão usando em outras indústrias, uma pesquisa mais de campo mesmo. Eu acho que seria importante, porque tem gente fazendo coisas interessantes. Eu não conheço, mas tem gente fazendo coisas interessantes e eu acho que você poderia ter enriquecido o seu trabalho com cases práticos. Faço uma sugestão aqui como perguntas complementares poderiam... Você responde a parte de benefícios, né, quando você discute, essas soluções geram tais benefícios, mas acho que existem N barreiras, né, para o uso dessas tecnologias na construção. Acho que a construção, antes de estar no metaverso, ela tinha que estar fazendo um BIM bem feito, por exemplo. Isso que eu gostaria de complementar. Comentei, acho que o E aí, você discutiu as tecnologias, mas acho que tem uma discussão sobre o metaverso, que é ele como uma plataforma integradora desses serviços, né? Eu acho que você discutiu muito bem aplicações da realidade aumentada,
trabalhando de maneira colaborativa, à distância, mas a discussão é, o metaverso é essa plataforma que permite tudo isso acontecer, né? E volto àquela definição do que é o metaverso. O metaverso é um ambiente que eu entro, eu trabalho com os meus colegas, eu tenho uma indústria lá que eu consigo chegar lá, todo o equipamento da indústria está lá, com informação, com coleta de dados, está conectado ao mundo real e ao mundo físico, e a gente consegue trabalhar lá dentro juntos. Entendeu essa ideia de o metaverso como plataforma que sustenta tudo isso? Porque senão, eu já tinha visto, por exemplo, indústrias que usam o HoloLens da Microsoft, e não sei que outra plataforma, que outro software eles usam, que eles têm os equipamentos todos lá, a informação dos equipamentos, operam os equipamentos, mas não estão no metaverso. O metaverso é um negócio que eu acho que se propõe a ser um grande integrador. Essa é a minha visão dele, mas volto a dizer que eu não conheço o metaverso, por isso que eu senti falta de um pouquinho de profundidade no que é o metaverso. E foi isso. Eu gostei muito do... eu estou fazendo críticas aqui porque eu gostei muito do tema e eu sou um cara que nunca estudou o tema. E eu acho que você se lançou um desafio muito legal, que é como esse negócio, que é totalmente inovador, e esse setor, que é pouquíssimo inovador, vão se encontrar lá no futuro. Esse foi o desafio que você se lançou e eu gostei muito do jeito que você destrinchou, abordou, escreveu muito bem. Eu sou um cara que gosta mais de discutir o conteúdo em si, eu acho que você escreveu bem, se tivesse mal escrito eu não teria entendido, né? Então, parabéns pelo trabalho e sucesso aí na sua carreira, não sei se vai mexer com metaverso na sua vida, mas gostei muito, parabéns. Obrigada. Quer responder alguma coisa? Sim, então, sobre a definição do metaverso, né? Então, não necessariamente o metaverso é uma coisa geral que abrange tudo, como a internet. Inclusive, eu escrevi isso no meu texto, que a internet, que tem autores que dizem que o metaverso é a próxima interação da internet, e tem outros que dizem que não. Que é diferente. Por exemplo, tem tipos de metaverso, né, para os consumidores, para a indústria e para as empresas. Então, não necessariamente está tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar, e não necessariamente todos utilizam os mesmos equipamentos. Então, as características principais são imersão, interação e persistência. Então, se eu tenho uma plataforma que abrange essas coisas, eu teria um tipo de metaverso. Certo. Mas uma dúvida, assim, se pudesse me dar um exemplo pro público geral, o customer ou consumer metaverse, como que eu acesso esse bicho? Eu jogo no Google? Porque eu joguei no Google, eu não entendi como que eu entro nele. Como que acessa? Porque eu entendo que para uma empresa, para uma indústria, talvez o cara tenha que desenvolver um negócio dentro da plataforma, da Meta, e colocar lá as plantas fabris dele. Estou chutando aqui. Mas e para o consumidor Um geral? exemplo de metaverso para o consumidor pode ser jogos tipo Minecraft, Fortnite, que tem a imersão do usuário, a colaboração e a interação. Por exemplo, no Fortnite a gente teve a Ariana Grande, que fez um show. Então, esse seria um exemplo de metaverso. Agora, o Fortnite tem alguma coisa a ver com a Meta do Zuckerberg? Ou é um jogo parecido com o metaverso? Então, a Meta... Não necessariamente todo o metaverso é da Meta, né? Então, eu não pesquisei se o Fortnite pertence à Meta. Essa era uma dúvida minha. Se a gente está falando do metaverso da Meta ou se estamos falando de maneira geral de metaversos no mundo? Estamos falando de maneira geral do metaverso. De metaverso. Que não tem nada a ver com o multiverso do Homem-Aranha, né? Só para na mesma página. Sobre as barreiras, eu acabei não abordando nesse trabalho. Deixei como... não coloquei como sugestões futuras, mas na revisão eu posso acrescentar. Inclusive, a Gabriele está
pesquisando sobre barreiras, então fica de sugestão, porque realmente a gente acabou pesquisando algumas, mas acabamos não abrangendo no trabalho. Acho que ele congelou. Acho que caiu. O Murilo caiu. Tá voltando. Ele não viu nada, então. Ih, vai ter que repetir. Você comeu disso, entendeu? Não, já falei. Não vai falar de novo. Não, tem um momento aí no meio da gravação que caiu também, né? Você não tá, sabe, desesperado ali. Não, volta, sabe? Né? Aí ninguém falou nada, tô ufa. O Rafael tá testemunho. Tá, né? O Rafael tá lá e tá bom, já caiu o Murilo, ele já falou, pronto. Conseguiu, pronto. Guarda um minutinho. Por favor, querida. Voltou. Obrigado. Ai, daí. Obrigado, querido. Perdão, minha internet deu uma oscilada aqui. Mas eu ouvi até, pesquisaram algumas barreiras, mas não era o objetivo do trabalho e pode ficar como uma sugestão. Isso. É isso, né? Tá bom. Foi para a Gabriel. Isso, o Gabriel vai se ocupar. Tá, boa. Então tá, Fechou? Da minha parte era isso. Obrigado. muito obrigado, viu, Murilo, muito obrigado, sempre enriquecedor essas perspectivas de outros metaversos, né, que vêm aqui a pensar para a gente, né, e obrigado, e vamos esperar agora a contribuição do Rafael. Rafa, à vontade. Eu vou pedir a mesma gentileza para ti, que está presente primeiro e depois continuas com os comentários. Obrigado, querido. Maravilha. Tudo bem, gente? Como é que vai, Andresa? Oi. Tá mais tranquila? Tô. Você sabe que coragem não é ausência de medo, né? É ir com medo mesmo, né? É enfrentar o receio e lidar com todos os obstáculos que ele te impõe. E acho que você controlou muito bem. E acho que, assim, me apresentando, antes da gente conversar um pouco do seu trabalho, né? Eu sou Rafael Matos, eu sou sócio de uma empresa de consultoria de engenharia chamada Verum Partners. Eu sou responsável hoje pela estratégia de inovação e desenvolvimento de novos produtos e novas soluções da consultoria aplicado para o que a gente chama de grandes projetos de capital, né? São ampliações de plantas fabris, a construção de grandes plantas de extração de minério, por exemplo, né, para grandes clientes do setor de mineração industrial. Antes da Verum, né, eu já tive passagens por grandes construtoras como Andrade Gutierrez, cuidando da gestão da inovação lá, né, trabalhava diretamente com startups, sempre buscando soluções de mercado que oferecessem uma alternativa aos métodos tradicionais que a gente fazia as coisas por lá. Então, tenho mais ou menos uns 10 anos de experiência trabalhando com gestão de inovação, né, lidando com portfólios de projetos de inovação aberta, fechada, desenvolvimento em conjunto com universidades, enfim. Dito isso, que eu queria comentar um pouco sobre o seu trabalho, né? Acho que eu queria te parabenizar, antes de mais nada, parabenizar o Ricardo. A gente assim, conversa muito sobre áreas específicas para a gente explorar, né, em trabalhos de TCC, trabalhos acadêmicos, e eu fico extremamente feliz em ver a coragem que você, Ricardo, assumiram trazer para o âmbito acadêmico uma discussão de tecnologia de ponta, e hoje não existe nenhum consenso em relação a que o termo se refere. Então isso já é com muita alegria que eu quero te parabenizar pela coragem de escolher o tema e por se lançar nesses mares nunca antes navegados ali, de explorar um pouco o que é esse conceito que está no limite do desenvolvimento tecnológico do mundo hoje, né? Ver isso sendo apresentado por uma universidade brasileira é algo que me deixa muito feliz, porque a gente está indo para um nível de discussão âmbito mundial. Acho que isso é o primeiro ponto, tá? Em relação, aí eu vou dividir um pouco a minha análise em forma e conteúdo, tá? Então, em relação à forma especificamente, né, comentando um pouco da sua apresentação, acho que apesar do nervosismo, você controlou muito bem, acho que foi claro o seu storytelling, acho que ficou claro, por exemplo, a sua preocupação com a representação visual de alguns elementos para tentar tangibilizar as definições que você estava colocando na tela, né? Então,
Posso citar aqui, por exemplo, né? Você colocou vários GIFs, alguns elementos animados para dar um pouco da ideia do que você está falando, né? E extrapolar um pouco só aqui a passagem da mensagem via voz, né? Mas também visualmente tentando ilustrar um conceito que é novo, que é diferente, que nem todo mundo conhece, né? Para as pessoas que estão, né, te ouvindo, para quem você está apresentando, o hexágono de tecnologias ali, né, o iceberg, acho que são todos elementos visuais que você acha que talvez tenha quebrado a cabeça para entender como que você poderia representar esses conceitos que são muitas vezes intangíveis, né, e trazer em figuras um pouco mais palatáveis para quem está assistindo e que não conhece o tema. Assim, baita preocupação, acho muito bom, e é um dos desafios que eu enfrento aqui na consultoria, por exemplo. Muitas vezes eu tenho que tangibilizar ideias de uma forma que as pessoas entendam. Isso não é simples. Isso requer uma análise crítica, dormir em cima de possibilidades de apresentar um conceito novo, que acho que dá para eu conseguir reconhecer bem na sua apresentação, tá? E aí, falando de metaverso especificamente, né, acho que hoje, né, acho que o seu trabalho reflete justamente o que a gente enfrenta hoje, de não existe um consenso exatamente do que é, quais são os limites desse neologismo chamado metaverso, né? Então, acho que você fez uma baita de uma pesquisa bibliográfica aí, reuniu uma série de artigos, e no final das contas as bases que eu tinha eram diferentes, né? Você dividiu o metaverso em 3 elementos, né? Deixa eu ver aqui, imersão, né, envolvimento com o usuário, interação, interagir com o ambiente e persistência, né? Confesso que até queria te perguntar um pouco o que é essa persistência, né? Pelo que eu entendi aqui, são mudanças que o usuário faz no ambiente virtual que se mantém pós-logout dele. É alguma coisa desse tipo? Se puder me explicar um pouco qual que foi esses elementos dentro desse conceito que você adotou para o seu trabalho de metaverso? Sim, então a persistência é isso que tu falou, é uma modificação que eu faço no ambiente e que continua existindo depois que eu sair. Isso é importante, por exemplo, no metaverso industrial, na colaboração entre equipes. Por exemplo, chega um operador, faz uma modificação na peça e é importante que a modificação ela continue existindo depois quando outra pessoa for retomar o seu trabalho. Então, por isso que a persistência é importante no metaverso industrial, por exemplo. E deixa eu ver se eu entendi também o conceito que você adotou, né? O metaverso ele é composto pelo front stage e backstage, mas o metaverso, o que é o metaverso? Eu também fiquei mais ou menos com a mesma dúvida do Murilo ali. Quais são os limites? Eu preciso ter uma tecnologia, pelo menos, do front stage e uma do backstage? Posso ter só uma do front stage? O que é essa palavra dentro do conceito do seu trabalho? Então, as 3 características principais são a imersão, interação e a persistência em graus diferentes segundo a finalidade que a gente quer. Então, se eu quero um metaverso para o consumidor, é importante ter tecnologias de imersão, mas talvez não seja tão importante tecnologias de outra categoria. Porque, de novo, né, como é um termo que ainda não tem consenso do que é, esse é um desafio inerente à pesquisa e desenvolvimento ali nas suas etapas mais preliminares, né, que é definir o termo precisamente. Oi? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, talvez ela não entendeu a tua pergunta, deixa eu conferir aqui. O que ele está perguntando é que se é sempre necessário você ter uma tecnologia de backstage, né, para um metaverso funcionar. É isso? Não, essa é a pergunta dele. É sempre necessário ter uma... O que é o metaverso, né? Ele precisa ter 2 elementos, pelo menos? Um elemento só? O backstage, ele é sempre necessário porque é ele que suporta o front stage. Então, eu não vou ter imersão e interação se eu não tiver uma boa conectividade e uma baixa latência. Eu não vou ter imersão e interação se eu não tiver um modelo digital do ambiente. Porque me parece que essa é uma definição que pode ser adaptada para qualquer tipo de prestação de serviço digital, por exemplo. No final das contas, sempre a gente chama de back-end, né? Que é toda a parte de códigos, né? Que vão suportar o front-end, que no final das contas é a interface com o usuário, né?
de certa forma, é mais ou menos isso, assim, que você tentou adaptar? Ou não? Sim. Deixa eu ajudar. Porque fica mais no sentido de coisas que acontecem que o usuário não vê, né? O dado sendo coletado, a segurança por trás, o processamento e aquilo que ele de fato interage. Foi isso que eu entendi, não sei. Deixa eu dar um exemplo, assim, trazido do exemplo do índiozinho lá, né? Eu estava usando o metaverso, estava com um óculos, estava dentro do ambiente lá, e o Júlio Canceleiro diz assim, ele toca no meu ombro e diz assim, Eduardo, vai até aquela porta que tem ali à tua esquerda e abre a porta, empurra, porque aí você tem como se fosse um joystick também. Você tem aquilo ali, tem um joystick que você decide para onde você vai ali dentro. Você vai até a porta. Ou seja, tem o backstage, que tem toda a parte de programação, tem toda uma orientação prévia que você pode dar, por exemplo. Vamos trazer um exemplo para a construção civil. Você tem um consumidor que está, em vez de ter aquela obra, o apartamento padrão, né? Ali no primeiro andar, no primeiro pavimento, para a pessoa conhecer ele decorado. Visite o apartamento decorado. Não precisa de um apartamento decorado. Visite no metaverso. Você entra ali e tem indicações, meta-indicações ali dentro, dizendo, você pode abrir aquela porta, você vai ver como é que é a sala de jantar, por exemplo, ou a sacada. Você vai se sentir ali dentro. Então precisa, ajudando a responder, precisa os dois, precisa o backstage, precisa o front-end também. Né? Eu não vejo os dois dissociados, eu acho que precisa dos dois sempre. Eu estou provocando aqui, porque essa é uma dificuldade mesmo desses neologismos, né? A tecnologia de realidade virtual, então, é um metaverso? É um exemplo de? Posso interromper um pouquinho essa discussão, se puder, não é para me meter, né? Mas já que estamos aqui, né? Sobre quando o trabalho termina, que o Eduardo estava falando, né, lá e tal, não sei o quê. E aí, assim, o trabalho termina quando o prazo acaba, né? Você sabe como é que funciona? Ou quando a família começa a pressionar e dizer, você não acabou ainda. Não estou dizendo que vocês falaram, mas toda a família fala a mesma coisa, entendeu? Tipo, a minha me falou, já fiz TCC, mestrado, doutorado, sempre fala a mesma coisa, né, lá e tal. Mas uma discussão que nós estávamos tendo quando estávamos falando com Andrés, e que talvez vale a pena só fazer aquilo, né? Era que, se você for ver a definição de metaverso, ele foi um estudo bibliográfico sobre o que todo mundo falava sobre o que era metaverso, e a gente fez uma síntese em função do que todo mundo dizia que era, né? E daí vem um outro capítulo que reflete o outro restante do trabalho, que foi, a gente viu as tecnologias, viu qual era a contribuição da tecnologia para a constituição do metaverso. Se você ver a informação concêntrica externa do hexágono, ela fala como cada grupo de tecnologias contribui para o metaverso, né? Essa contribuição, ela ajuda a dar uma plataforma de suporte, ela ajuda a não sei o que lá e tal. Mas no que eu concordo com isso que estás falando, né, e que estou vendo que é mais importante agora e que a gente vai propor para a Andressa fazer, né, é colocar no final, né, uma nova definição, que ela inclua, né, aquelas palavras-chave, né, como backstage, frontstage, né, que deixe muito claro o que é composto, né? Porque, como a Andressa acabou de explicar, né, varia um pouco o que é backstage e frontstage, dependendo do tipo de metaverso que você está, o tipo de utilidade que você vai dar, né? Mas esse tipo de palavras é uma constatação que a gente teve analisando, né, a contribuição das tecnologias, né, das aplicações para o uso do metaverso. Então, talvez, né, no destaque que todos vocês perguntaram aí na avaliação do trabalho, seja mais do que interessante incorporar, né, um item no final como por uma nova definição do metaverso em função, né, dos achados que ela colocou, até para contribuir naquele esclarecimento de dúvidas. Porque, como você pode perceber, a Andressa sabe, você sabe que a Andressa sabe, só, né, faltaria colocar aquela cerejinha no bolo no trabalho. Não sei se você pensa mais ou menos por aí. Não, acho que assim, eu estou querendo ser provocativo, porque esse é um problema inerente ao limite da tecnologia. Como é que eu denomino uma coisa que eu não conheço, nunca fiz, nunca vi? Então faz parte, né, a gente estabelecer esses limites. E, por exemplo, eu já vi uma definição da Gartner também, talvez essa, se você não
usou como uma referência, Andressa, pode ser uma boa referência também para dar uma olhada. A Gartner é uma grande consultoria de TI internacional, aí, multinacional, e aí ela fala que, para ela, na concepção dela, o metaverso é a junção de 3 nuvens de tecnologias que se encontraram e, ao se encontrar, deram origem ao que eles estavam adotando de conceito de metaverso. A primeira é a parte de transação financeira, né? A parte de usar um elemento digital para fazer transações financeiras, usar um elemento digital para você ter interações sociais e usar um elemento digital para você ter algum tipo de avatar, de representação sua virtual, de gamificação. É a junção desses 3 elementos, segundo a Gartner, que, olha, o metaverso precisa ter esses 3 elementos. Transacionar via plataforma, ter interações virtuais na plataforma, né, com outras pessoas, e ter algum tipo de avatar, algum tipo de viés de gamificação. Então, essa é a constituição de metaverso. Mas também, assim, não quero também ser tão extenso nesse assunto, são as dificuldades inerentes a gente explorar a fronteira do conhecimento da tecnologia. Só por isso, acho que só essa discussão já é excelente e já demonstra que a relevância de ter trabalhos como o seu. Tá? Falando um pouco, indo para a parte de análise do ciclo de valor, né? Talvez ciclo, acho que eu concordo um pouco com o Murilo, né? Em geral, na consultoria aqui, a gente costuma mapear o que a gente chama de fluxo de valor. Esse fluxo ele tem um início e fim, e aí faz com que a gente entenda processos das empresas e como esses processos entre empresas se conectam um com o outro. Então, queria ressaltar também a qualidade do seu trabalho nessa parte que você faz essa análise dos ciclos de valor, dos fluxos de valor, né? Você começa com o exemplo da hotelaria, que é basicamente o que a gente faz na consultoria. Então, a gente sempre faz uma análise do processo como ele é, e, por exemplo, numa proposta de inserção de novas tecnologias, a gente faz uma análise de como que ele iria mudar. E quais os benefícios que a gente extrai dessa alteração, por exemplo, até para a gente justificar que vale o investimento financeiro e o risco de fazer essa mudança, né? Então, excelente a abordagem sistêmica que você deu entre distintos fluxos de valor, distintos ciclos de valor que você usou, né, o termo, porque no final das contas é um trabalho de consultoria mesmo, né? Mapear, então, como é que é o fluxo de valor do meu cliente e entender se muitas vezes o pleito que ele está querendo, quero botar o metaverso aqui, faz sentido tendo visto o benefício que ele vai extrair ao alterar essas etapas do fluxo de valor. Então, isso me chamou muita atenção. É um trabalho que a gente aqui é a primeira etapa, mapeamento de processos, né, de fluxos de valor para a gente entender o que vai ser alterado com a inserção da nova tecnologia, da inovação que a gente vai propor, tá? Muito bacana. Senti falta da referência, de encontrar a referência do Little 2023, especificamente, que é esse cara que fala desses 3 elementos do metaverso, né, da imersão, interação e persistência. Até queria ir mais a fundo, mas aí na referência bibliográfica eu não encontrei. Que mais? Além disso, de resto, assim, eu acho que é esse que eu queria comentar e provocar, tá? Em termos de estrutura metodológica, para finalizar, assim, muito madura mesmo. Você conseguiu organizar e, de alguma forma, essas informações difusas, dispersas, que não se conectam, que não se conversam, em artigos em português, inglês e francês, e criou de uma forma muito ordenada e clara uma estrutura, que daí beleza, a gente pode discutir essa estrutura aqui, quais são as definições, os elementos, mas em termos de estrutura metodológica e possibilidade de replicação, por exemplo, eu me sinto muito confortável de que se eu seguir a sua metodologia, eu vou chegar nos mesmos passos. Então, um baita projeto acadêmico, assim, né? Uma baita preocupação com estrutura metodológica também, e acho que se você não tivesse esse nível de organização, ia ficar muito, muito difícil abordar um termo, né, um neologismo que está no limite da compreensão de todos nós aqui, e todos nós mundialmente falando, tá? Parabéns pelo controle emocional aí, porque não é fácil falar de um termo, né, de uma área que não é tanto o nosso métier. Obrigada. Eu agradeço os nossos ilustres convidados hoy en la banca, comentarios muy enriquecedores.
seguindo com isto, o protocolo nos exige solicitar a ausência de todos vocês daqui da sala, enquanto a gente vai fazer veredito sobre a nota, incluindo você, querido, tá bom?